Foco não é diminuir o gasto público. Não precisa dizer mais nada. Pois é. Primeira, até me ferrou a Haddad, maluco. Qualquer vestibulando de psicologia percebe esses atos falhos, entendeu? Foco não é diminuir gasto público. Falou isso? Ou seja, então, falou? Falou. A primeira frase, depois ela falou: oi, Haddad, oi, tudo bem? Como é que vai a mãe de vocês? Legal, foco não é diminuir gasto público. Agora, mas aí não é o Alan Gani falou uma coisa. O Alan Gani falou uma coisa e depois ele abandonou, mas deu arrepio na espinha de muita gente que ouviu com clareza. Ele falou setor agro. Setor agro. Eu ficaria com medo. Vamos começar a pensar, mas eu não vou colocar. Não, vou tirar qualquer hora. Todo. Vou colocar uma taxa de exportação no setor agro, na Argentina, para fazer mais receita. Então, eu não vou taxar quem está perdendo dinheiro. Esse negócio de taxar milionário, bilionário, isso o Gerard Depardieu já mostrou que não vale nada. O cara manda o dinheiro para a Bélgica, não adiantou nada quando teve lá. Então, isso é bobagem. Vou taxar fortuna, isso é frescura. Agora, taxar o agro, Alan, você tocou num ponto que assusta. É verdade. Não, que é a locomotiva do país, né, Dumas? É onde está dando dinheiro. Vou buscar de quem? De quem está dando certo. De quem está dando certo. Mas a ideia deles, falou isso até na coletiva, não é criar nenhum imposto novo. Nada novo, não quer dizer que semana que vem irá acontecer isso. Mas a ideia deles Cabral, só retirar subsídio. Cabral, é só uma reunião com o Lula fala, cria e acabou, e aqui quem manda sou eu e pronto. Entendeu? Se falar que o negócio vai ser só 0,6%, mais uma inflação de 3%, e eu não vou conseguir atingir, meu PIB está caindo, ou vou ter um PIB de 0 a 0, deixa que eu invento alguma coisa e faço. Não dá para acreditar. Eu não consigo, não é questão, veja, é questão de Estado. O Estado brasileiro não é crível em termos de retidão fiscal. Eu não estou falando do PT, eu não estou falando do Temer, não estou falando do Bolsonaro, estou falando todo mundo. O Estado brasileiro não é crível em termos de retidão fiscal até 2026. Ele está falando, tem uma regra, vou manter até 2026. Ah, sério mesmo? Todas as regras eu quebrei. Estou feliz, agora o Cabral está falando mesmo, a taxa de juros está indo. Se eu tivesse bem feliz com a minha terceira taça de Prosecco, o negócio estaria despencando. Então, era óbvio que ia vir alguma coisa que a gente imaginava que ia subir receita e não cortar despesa. E aí vai a dona Simone Tebet e fala, não vamos cortar despesas, ou aquelas que vão ser cortadas. Eu acho que a Haddad chutou a canela dela embaixo da mesa, mano. Mas o que você falou, Dumas, é verdade, né? A gente não consegue sustentar uma mentira por muito tempo. Tem os atos falhos, né? Que nos acaba mostrando a nossa essência, né? Acaba, e que nem nós falamos, a pergunta que você fez no início. Preconiza todo em relação à receita. Eu não vi e falou, olha, nós vamos fazer uma reforma para cortar o gasto público de funcionalismo público. Aí eu queria ver. De servidor público. Nós vamos fazer uma PEC pensando nisso. Aí eu queria ver. Não, mas não vamos cortar nada. Não vamos cortar nada. Vai ser em relação à receita. E aí no PPT, coloca a receita da época do Lula quando a China estava bombando. A China não vai mais crescer 14%, 16% e o preço de commodities vai voltar como era. Então, quando o Lula chega e fala, não, porque na minha época eu tive superávit primário. Superávit primário não foi porque você teve retidão fiscal, foi porque os astros sorriram para você. A China bombou, petróleo bombou, preço de commodity bombou, royalty bombou, você teve superávit primário. Agora vai me dizer que você fez uma reforma, ou seja, é conjuntural, não é estrutural. Isso é a mesma coisa que aconteceu na dívida PIB e no superávit e no déficit aí do Bolsonaro. Você teve a guerra da Ucrânia, o preço de commodity deu aquela pancada, a arrecadação subiu, a dívida
o PIB nominal, por causa da inflação, deu aquela pancada, a relação dívida-PIB caiu, ficou 76%, 74%. É aquela coisa quando você está numa praia, sobe a onda, eu ia falar o esqueleto, né? Mas mostra aí o mais gordinho. Sobe a onda, o pessoal fala, não, você tá bem. A hora que abaixa a onda, fala, pô, olha o que está escondendo essa onda. Olha o que a onda está te escondendo. Ou seja, são esqueletos que aparecem quando a onda baixa. Então não adianta dizer que até 2010 o governo colocou superávit primário. Não adianta dizer que o governo Bolsonaro, apesar de gastar muito, isso foi uma coisa conjuntural. A inflação subiu o PIB nominal, aumentou a arrecadação a fórceps por causa da inflação. Não vi nenhuma retidão fiscal, nem na época do Lula, nem na época do Bolsonaro. E por que eu vou ver agora? Por que eu vou ver agora? Então é muita espuma para uma coisa que chega e fala meta de superávit. Mas se a gente não atingir a meta, eu vou gastar anyway, vocês ficam calculando aí, debatendo entre 50% e 70%, porque é de 0,2 a 2,5. Esse 0,2 a 2,5, esse é uma coisa que passa batido, mas que elimina todas as regras anteriores. Você fica mostrando aquelas flutuações de meta, não importa. É de 0,2 a 2,5, no mínimo, e vai para frente. 2,5 mais inflação, uma inflação de 5,7, mesmo que a minha receita caia, a minha despesa aumenta 7%. Sim, sim. Ou seja, vamos pensar, minha receita caiu 10%. Eu estou com uma inflação menor, como a hora está apanhando. Vamos pensar. Minha receita caiu 10%. Vamos pensar como começa esse ano. Mas eu vou fazer com uma inflação de 5,7 com 0,6, 6,4, arredondando, vou aumentar minha despesa em 6,4. Peraí, desculpa, não entendi. A tua receita caiu 10%, mas a tua despesa mínima vai aumentar 6,4%. É esse o arcabouço fiscal que você está me mostrando? Que tem retidão, que tem previsibilidade? Vou repetir, caiu 10% minha arrecadação. Mas, pelo mínimo, eu subo 6,4 para a despesa. Fica difícil.